Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, que eu venho trazer para vocês mais uma atualização do mercado de cripto. Esse é o episódio 18 desse canal, tá bom? E esse aqui é o panorama, pessoal. Mar vermelho, alguns verdinhos aí, mas no geral, mar vermelho, tendência de baixa, nada mudou do vídeo de ontem para hoje enquanto a tendência, mas algumas coisas sim aconteceram que eu vou trazer para vocês, aquilo que nós estávamos esperando, não é? Como é comentado no vídeo anterior, que o Bitcoin poderia quebrar aquele triângulo simétrico para baixo. Isso de fato aconteceu, mas não antes de dar um fake out para cima, enganar muita gente e liquidar uma galera. Então vamos ver tudo isso, quais são as expectativas para amanhã. Lembrando que amanhã é um dia super importante, FOMC Meeting. O que é a FOMC Meeting? Ela é a reunião para a decisão das taxas de juros americanas, tá bom? Então o mercado hoje se encontra assim nessa volatilidade, nessa incerteza, capital fugindo dos mercados de risco, que são as ações de bolsas de valores, de criptoativos, para um capital, para um ativo mais seguro, que é o ouro, tá bom? O ouro continua, né, na sua ascensão, né? Vamos mostrar aqui rapidamente aqui o gráfico do ouro para vocês, tá? Então tá aqui subindo naquela maravilha, né? Aqui ó, o gráfico diário, tá bom? Do ouro, tá? Olha só, olha para isso, pessoal. Olha para isso. Olha para isso, tá? Então assim, não tem o que dizer, né, pessoal? Não tem o que dizer. Essa é a realidade, tá bom? Esse aqui, olha só, é o gráfico do ouro, tá bom? A longo prazo, parece muito o gráfico do próprio Bitcoin, né? E o dinheiro do mercado está fugindo para cá, tá bom? Mas isso não é para sempre, tá bom? Quando a certeza voltar para o mercado, ele tende a cair e o capital que foi alocado aqui agora, já com uma certeza, vai ter corte de juros, não vai, para quando, quanto, qual percentual de corte que vai ter, e os players do mercado assimilar essas informações e começarem a fazer os seus cálculos onde que eles vão obter melhores retornos no capital investido, tende que o ouro caia de valor e o capital que foi injetado aqui volte para o mercado de mais especulativo, porque o retorno está nos mercados especulativos, ações, criptoativos, tá certo? Então esse é o panorama. Então a grana está fugindo para cá, mas isso não vai durar para sempre. Eu acho que a festa está perto de terminar, tá bom? Então amanhã nós temos essa reunião às 3 horas da tarde, horário daqui de Brasília. Às 3h30, meia hora depois de divulgarem as taxas de juros, terá a fala do Jerome Powell, né? Também é muito importante, né? O que esse homem vai falar, né? Ele vai sinalizar coisas que são importantes para o mercado ou que são difíceis para o mercado, tá bom? Então, tem esses dois aspectos da moeda, tá certo? A taxa de juro e a fala do Fed, né? O que o Fed vai falar, o que o Jerome Powell vai falar, né? Qual que é o ânimo dele quanto à economia, à inflação americana, porque isso vai ditar, né, o tom para onde é que o capital vai fugir, tá bom? Se vai continuar indo para o ouro ou se vai começar a migrar para os mercados mais especulativos. A bolsa americana queda, né? Estamos numa tendência de baixa, isso é inegável, tá certo, pessoal? Isso é inegável, né? Se dermos uma olhada aqui na SP 500, gráfico de 4 horas, vamos dar uma olhadinha aqui, vocês vão ver que quebrou a linha de suporte, né? Ascendente aqui, encontrou e foi uma queda considerável. Podemos puxar aqui uma réguazinha e olha só, caiu 10,33%, que é uma queda muito grande. Nós estamos falando de uma bolsa a maior do mundo, tá bom? E uma queda de 10% é muita grana, é muito, são trilhões e trilhões de dólares que desapareceram, tá certo? Então, encontrou aqui suporte, né, no ponto de controle,
vamos ver se ela se mantém aqui para tentar reconquistar novas altas, né? Porque SP500 precisa ir bem para que o preço do Bitcoin vá bem também. Então, uma coisa é diretamente relacionada com a outra, tá bom? Não tem como o Bitcoin ir bem se a bolsa americana está indo mal, tá bom, pessoal? Então, vamos agora dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. O que nós podemos esperar? Olha, como nós falamos no vídeo de ontem, né, foi bem claro que o Bitcoin estava aqui formando esse triângulo simétrico, tá certo? Então, para você que está aprendendo aí um pouco mais de análise gráfica, né? Então, aqui temos um triângulo, olha, tá vendo? As altas aqui respeitando esta linha aqui e as baixas respeitando essa outra linha aqui, tá bom? E na mesma proporção, tá vendo? Só que o que acontece? O triângulo simétrico, eu até salvei aqui a figurinha para vocês, olha, se o preço vem de uma tendência de baixa, encontra o suporte aqui, onde começa a formar o triângulo, né, na linha aqui inferior, vai aqui na parte superior, onde começa a formar a linha superior, e ele fica aqui trabalhando dentro, aqui, comprimindo aqui, né, dentro da ponta aqui do triângulo, a tendência é de romper para baixo, se ele vem numa tendência de baixa, que é exatamente o que aconteceu aqui, olha. O Bitcoin vem de uma tendência de baixa, encontrou aqui e começou a operar aqui dentro desse triângulo, tá vendo? E o lado oposto é, se ele vem de uma tendência de alta e começa a formar o triângulo simétrico, tá bom? Que é esse aqui. A tendência maior, a probabilidade maior é que ele rompa para cima, tá bom? Mas esse não era o caso. Mas, claro, como nada é perfeito, né? Como nos livros, tá certo? Nada é perfeito. Ele tinha que fazer um fake out, que foi o que aconteceu aqui, né? Ele estava trabalhando aqui dentro do triângulo, respeitando, como vocês podem ver, tá certo? E fez um fake out aqui, ó, foi para cima, rompeu, empolgou muitas pessoas, muitos longos foram abertos aqui, mas infelizmente foi um fake out, recuou para a base aqui do triângulo, começou, quer dizer, ele recuou, rompeu, voltou, tá vendo? Voltou, mas não teve jeito. Rompeu para baixo, que era o que nós estávamos esperando, para que pudéssemos assim entrar aqui numa posição comprada gostosinha que nós fizemos, tá bom, pessoal? Então nós estávamos esperando isso, entramos com um short aqui em cima, maravilhoso, tá? Foi espetacular isso aqui, porque eu já estava esperando que isso acontecesse e foi uma queda assim cinematográfica, né? 4%, $3.500, foi chuchu beleza, né? Encontrou aqui suporte aqui na nossa retração de Fibonacci de 786. Deixa eu ver aqui que eu apaguei aqui a retração. Vamos buscar ela aqui novamente. Onde foi que ele encontrou o suporte? Nosso fundo até o nosso topo foi na 668. Foi quase, né? Foi quase. Quase lá. Né? Quase lá. Então, assim, ainda tinha margem para cair mais, tá? Ainda tinha margem para cair mais, ou seja, ele não chegou ainda a tocar na no ponto que nós estávamos esperando, né? Ainda faltava ali alguns dólares ainda para chegar. Foi na 786 mesmo. Aqui, ó. 0,786, tá vendo? Então ele ficou bem próximozinho aqui, entendeu? Eu ainda estava esperando ainda que ele caísse um pouquinho mais, mas tudo bem. Percebi a reação do mercado, entrei com longo. Não estou assim ainda muito seguro dessa operação, mas já estou com meu stop loss já acima da minha entrada. Então, se eu for estopado, não perderei nenhum capital, tá bom? E isso é o que é o mais importante na vida de um trader, é a proteção do seu capital para que você não devolva para o mercado a grana que você tem colocado lá nas suas operações, tá bom?
Então, pessoal, o que, que eu consigo ver agora nessa situação aqui? Continua-se ainda numa situação de muita incerteza, muita insegurança. O mercado da Ásia vai abrir em algumas horas, tá? Mais ou menos daqui umas 2 horas da gravação desse vídeo, o mercado asiático vai abrir e provavelmente teremos mais uma pernadinha de baixa, né? Por isso que eu falei que eu não estou muito seguro aqui nesse longo, porque ele poderia ter retraído, recuado um pouquinho mais, chegado até aqui, olha, na minha zona de compra, né? Mas não chegou, né? Não chegou, mas está tudo certo. Tá tudo certo. Conseguimos capturar esse short espetacular que aconteceu e agora vamos aguardar como é que o mercado asiático vai reagir com o que aconteceu no mercado americano, né, na data de hoje, e amanhã com a expectativa das taxas de juros americanas, da fala do Jerome Powell, e vamos ver o que pode acontecer, tá bom? Então, muita volatilidade é esperada, assim como foi hoje. Amanhã não vai ser diferente, então pode ter swings aí de 1.000, 1.500 dólares, isso é absolutamente normal, né? Mas para quem opera no mercado precisa ter muita segurança nas suas entradas. Caso você queira operar nessa volatilidade, eu vou aguardar, né? Vou aguardar a divulgação das taxas de juros, vou aguardar a fala do Fed, vou ver a reação do mercado para eu poder decidir qual é a melhor operação a se tomar na situação que vai se apresentar amanhã, tá? Então eu estou com esse longo daqui, não é o melhor dos planetas, porque eu ainda estava esperando que ele chegasse um pouquinho mais baixo, tá bom? Pelo menos nessa linha verde aqui, que é desse perfil de volume de um período mais curto, né, que vem aqui desde março para cá. Então nós temos a área superior, que é essa linha vermelha, a área inferior, que é essa linha verde, e a área de controle, que é essa linha branca. Tá? E como eu sempre falo nos meus vídeos, eu sou um trader que opero volumes, tá bom? Eu opero volume, volume de negociação junto com price action, tá bom? Esse é o meu método de operar no mercado, tá bom? Existem vários métodos de você operar, tem Elliott Waves, tem uma série, pessoal, tem uma série de metodologias de operar. Então, eu me especializei nessa, e é a que eu me identifico, é a que eu consigo decifrar o que é que essas velas estão nos tentando transmitir a informação que ela está tentando nos transmitir. Então, é assim que eu opero. Opero perfis de volume, beleza? Então, nós temos a ponto superior, que é a resistência majoritária, ponto inferior, que é essa linha verde, que é o suporte majoritário, e essa linha branca, que é o ponto de controle, é o preço, é o médio entre o ponto mais alto e o ponto mais alto, o preço médio. O preço médio ele serve mais como um imã, tá bom? Quando o preço está lá em cima, né, lutando lá com a resistência, ele não consegue romper essa resistência. Próximo passo é ele voltar para o ponto de controle, que serve como um imã, e eventualmente ele vai para o ponto mais baixo, tá bom? E são raros os casos que, do ponto de controle, ele consegue dar uma nova tentativa e romper. São raros, mas acontece, tá bom? Acontece. Então, e é isso que nós vimos aqui, né? Você pode observar que o preço veio, tá bom? Veio para nosso ponto mais baixo, fez um swing failure, né? Ou seja, fingiu que ia romper para baixo, ia buscar mais baixas, não aconteceu, voltou, tá vendo? Então o preço veio descendo de lá, olha, chegou aqui na linha verde, tá vendo? Consegue observar? Rompeu a linha verde para baixo, olha só, rompeu a linha verde para baixo, voltou com tudo, foi lá na linha vermelha, tá vendo? Foi lá na linha vermelha, passou pelo ponto de controle, veio para a linha de baixo novamente, consegue ver? Veio para a linha de baixo novamente, fez outro fake out aqui, voltou para cima da linha verde, tá bom? Que é a nossa resistência majoritária, tá bom? E
Foi aqui no ponto de controle, não foi aceito, recuou, tentou de novo, foi até na parte superior, recuou para o ponto de controle, veio para a linha de baixo, e assim ele fica fazendo esse jogo aqui dentro desse período, tá bom? Né? Desse período aqui. E com isso você pode ir sobrepondo vários perfis de volume, tá bom? Você sobrepondo vários perfis de volume, você consegue observar, porque caso ele perda essa parte inferior desse perfil de volume aqui mais recente, ele pode encontrar suporte no perfil de volume anterior, que foi o que aconteceu, né? Ele veio buscar aqui, encontrou suporte no perfil no perfil de volume anterior, na linha verde anterior, passou para a linha verde desse outro mais recente e continuou o mesmo processo, tá bom? Então, basicamente, é essa a cinética aqui da coisa, é assim que nós operamos, tá bom? Meus indicadores, eu tenho aqui embaixo o Market Cipher B, tá bom? É um dos melhores indicadores para quem opera no mercado. Nele aqui nós temos essa parte azul aqui, tá vendo? Que está aqui na parte de cima e passa aqui para a parte de baixo, é momento do mercado, tá? Se o momento está bearish, ou seja, empurrando o preço para baixo, se o momento está bullish, empurrando o preço para cima, tá? Então é um indicador super, hiper importante, é o momento. Então o mercado se move em momentos, tá? Se o pessoal está animado, eufórico, o momento vai refletir isso. Se não está, ele também vai refletir mostrando essas oscilações para baixo. E aqui nós temos o vermelho, aí o verde, tá vendo? O vermelhinho e o verde aqui. Esse vermelhinho e o verde, pessoal, o que ele é? É o money flow. Money flow é o dinheiro, se o dinheiro está entrando para o ativo ou se o dinheiro está saindo do ativo. Então, toda vez que fica de verdinho aqui, olha, tá vendo? Cruzou aqui, ó, do vermelho para o verde. Aqui é o gráfico de 1 hora, tá bom? Quanto maior o tempo gráfico, mais preciso é essas informações, tá? Então, ele passou aqui do verdinho, do vermelho para o verde, subida nos preços. Do verde para o vermelho, queda dos preços. E assim sucessivamente, tá bom? Aí tem outras informações aqui, os pontos verde, ponto vermelho, essas outras linhas. Isso aí nós vamos falando em outros vídeos. Mas basicamente é isso. É isso que nós esperamos. Pode ser que sim, tenhamos uma nova pernadinha de baixa, quem sabe chegar aqui nos 80.900 ou um pouquinho mais baixo, nos 79.800, tá? E dependendo do que aconteça aí amanhã, aí o céu é o limite, tá bom? O céu é o limite, porque a nossa próxima resistência, rompendo isso aqui, passando essa área de resistência, de resistência superior para suporte, nós vamos passar para onde? Para a área de resistência majoritária do perfil, né? Do perfil de volume anterior. Tá? Então, rompemos esse perfil mais local aqui, passa para o perfil de volume anterior, que é onde está aqui, ó, está até sinalizado, ponto de venda, tá certo? Então, operações de longo que eu abri aqui, né? Caso ela se mantenha até amanhã, se não for estopado, né? Eu vou reentrar novamente aonde for que obter essa reversão, seja aqui ou seja aqui, e o meu ponto de venda é aqui, tá bom? Simples, básico, tá? Eu opero nível a nível. Eu não vou entrar numa operação de longo aqui, esperando que o Bitcoin vai bater 120 mil dólares. Eu não faço isso, tá? Então eu vou operando nível a nível. Estou nesse nível? Beleza. Estou no suporte desse nível? Longo nele. Tá certo? Estou numa resistência desse nível? Short nele. Não penso duas vezes. Chegou, o preço está lá, começou a bater, não rompeu, não rompeu e tornou essa resistência como suporte, eu abro short. Eu não tenho que pensar, tenho que pensar duas vezes. É assim que a coisa funciona, tá bom? Abro short. Agora, rompeu isso aqui para cima, qual que é o próximo ponto de parada? É a próxima resistência majoritária, que é esse perfil anterior aqui, tá? Que está aqui nessa linha vermelha.
Então tem muita, mas muita resistência do Bitcoin para cima, como vocês podem ver, eu tenho vários perfis aqui já pré-estabelecidos que me dá essa instrução, tá bom? Então precisa romper esse aqui mais local para vir parar na resistência majoritária desse outro aqui, que é um pouco mais, já tem um pouco mais de volume de negociação, que está bem um pouco mais atrás, tá bom? Rompeu esse aqui, precisa tornar essa linha vermelha aqui já é de um perfil bem maior, tá bom? Como suporte, tornando essa linha vermelha aqui, que fica, essa linha verde nos 91 como suporte, aí podemos esperar que ele venha testar a resistência majoritária desse perfil de volume desse período todo, que está lá nos 103 mil. Então, enquanto não romper 103 mil, não tem novas altas. Tá certo? Ele precisa romper os 103, tornar essa linha vermelha aqui como suporte. Tá? Então, ele precisa romper, vir retestar, estabelecer o preço, não perdeu, aí sim teremos novas altas. Então, tem muita água ainda para rolar. Tá? Não espera essas novas altas no curto prazo, de forma alguma. Tá bom? Mas o prospecto é positivo. No geral, é positivo. Ao meu ver, é positivo, dependendo do que vai sair lá do Fed. Então, hoje o Trump ligou pro Putin, presidente da Rússia, parece que estão ali, né, cozinhando um acordo e tomara que acabe com essas guerras, né? E o Israel lá com Hamas resolva isso, acaba com isso. Tá? Se bem que esse povo está lutando, brigando já há tantos anos, né? Eu nem sei se tem fim, na verdade, essa guerra lá. Mas a nossa expectativa é de paz, é de tranquilidade, para que todos possam crescer seus negócios, né? Seus investimentos, no mundo sem guerra, no mundo em paz, tá bom? Sem conflito, sem essa guerra tarifária. Não estou dizendo que é errado o que o Trump está fazendo. Eu acho que é o certo dentro da situação que os Estados Unidos se encontra, porque as tarifas que ele está cobrando são recíprocas, ou seja, países que cobram tarifa dos Estados Unidos, os Estados Unidos está cobrando tarifa em cima, e paciência. Né? Talvez se eu e você estivéssemos na posição dele, faríamos a mesma coisa, tá bom? Então, esse é o cenário, tá certo? Essa é a situação. O que eu tenho aqui? Não, isso aqui não é importante. Isso aqui é importante, tá bom? Para finalizar o vídeo. Ainda não saíram os dados de hoje, mas ontem nós tivemos um inflow, ou seja, isso aqui, pessoal, são a quantidade de milhões de dólares que são comprados de Bitcoin pelas instituições, tá? Os bancos, empresas, países, enfim, é relacionado aqui nessa planilha aqui para vocês. E no dia de ontem, aqui dia 17, olha só, não tivemos venda, porque as vendas elas são sinalizadas em vermelho, entre parênteses. E quando não é vermelho entre parênteses, são compras, tá certo? E aqui, ó, ontem nós tivemos 274 milhões de compra, ou seja, os grandes gestores de ativos mundiais estão vendo que o Bitcoin já está num preço que sobrevendido. Então, a reversão do preço do Bitcoin, ela é iminente. Depende que a situação econômica e política dê uma apaziguada, dê uma tranquilizada, para que as pessoas possam fazer os seus cálculos de projeção e a coisa começar a caminhar na direção norte, que é o que nós queremos, tá bom? Então, essa aqui é a situação. Tivemos um número excelente de inflows, tá bom? Excelente, excelente, excelente. Olha só, 274 milhões de dólares foram comprados na data de ontem, tá bom? E podem ver aqui, olha, de fevereiro para cá, não teve nenhum dia que teve uma quantidade tão grande de compras de Bitcoin, tá bom? Então, fique com Deus, com segurança. Vamos ver o que o dia de amanhã vai nos trazer para que nós possamos, assim, continuar na nossa trajetória, operando no mercado, fazendo o nosso dinheiro render de forma saudável, em dólar, né? Porque o real, como todos nós sabemos, não está com nada, tá bom, pessoal? Então, fique com Deus e até a próxima. Fui!